Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos terminar a leitura do livro do Eclesiástico. Então, se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos à leitura a partir do capítulo 46. Josué. Valente na guerra foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés na atividade profética. Conforme o significado do seu nome, ele foi grande para a salvação dos escolhidos do Senhor, castigando os inimigos revoltados e instalando Israel em seu território. Como ele era glorioso, quando levantava os braços e manejava a espada contra as cidades. Antes dele, quem foi assim tão firme? Ele chefiava as guerras do Senhor. Não foi pela ordem dele que o sol parou e um dia se transformou em dois? Ele invocou o Altíssimo Poderoso quando os inimigos o comprimiam de todos os lados. O grande Senhor o atendeu, lançando pedras de granizo com grande força. Ele caiu sobre a nação inimiga e na encosta destruiu os adversários, para que as nações reconhecessem a força de suas armas e que a sua guerra era liderada pelo Senhor. Calebe. Josué permaneceu fiel ao Todo-Poderoso e no tempo de Moisés agiu com fidelidade. Junto com Calebe, filho de Jefoné, resistiu à multidão, impediu que o povo pecasse e fez desaparecer a murmuração perversa. Só eles dois foram poupados entre 600.000 homens de infantaria para introduzir Israel na sua herança, na terra onde corre leite e mel. O Senhor concedeu a Calebe a força que permaneceu com ele até a velhice. Ele subiu as colinas do país, que a sua descendência conservou como herança, a fim de que todos os filhos de Israel soubessem que é bom seguir o Senhor. Os juízes. Depois vêm os juízes, cada um com seu nome, homens que não se deixaram seduzir, nem se afastaram do Senhor. Bendita seja a memória deles, que seus ossos refloresçam em seus túmulos e o nome deles se perpetue em seus filhos, porque eles já foram glorificados. Samuel. Samuel foi amado pelo Senhor, do qual era profeta. Ele instituiu a monarquia e consagrou chefes do seu povo. Governou a comunidade conforme a lei do Senhor, e o Senhor visitou Jacó. Por sua fidelidade mostrou que era profeta, e por suas palavras foi reconhecido como verdadeiro vidente, quando os inimigos o comprimiam de todos os lados e ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, oferecendo um cordeiro recém-nascido. Então do céu o Senhor trovejou, e com forte estrondo fez ouvir a sua voz, aniquilando os chefes do inimigo e todos os príncipes dos filisteus. Antes da hora de repousar para sempre, deu testemunho diante do Senhor e do seu ungido. Nem dinheiro, nem sandálias eu tomei de quem quer que seja. E ninguém ousou acusá-lo. Mesmo depois de sua morte, ele profetizou, predizendo ao rei o seu fim. Mesmo do sepulcro, ele levantou a voz numa profecia para apagar a injustiça do povo. Capítulo 47. Natã. Depois disso surgiu Natã, que profetizou no tempo de Davi. Davi. Da mesma forma que se separa a gordura no sacrifício de comunhão, assim Davi foi separado dos filhos de Israel. Ele brincou entre leões como se estivesse no meio de cabritos, e se divertiu com ursos como se fossem cordeiros. Ainda jovem, ele matou o gigante e tirou do povo a humilhação, quando atirou a pedra com a funda e abateu a arrogância de Golias. Ele invocou o Senhor Altíssimo, que deu força à sua mão direita para eliminar um guerreiro valente e reerguer a honra do seu povo. Então o exaltaram pelos seus 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Porque ele exterminou os inimigos vizinhos, aniquilou os filisteus inimigos e abateu para sempre o poder deles. Em todas as suas obras, ele glorificou o Santo Altíssimo com palavras de louvor.
Cantou hinos de todo o coração e amou aquele que o havia criado. Colocou diante do altar tocadores de harpa, para embelezar os cânticos com o som da música. Assim deu esplendor às festas e embelezou com perfeição as solenidades, fazendo louvar o santo nome do Senhor e enchendo de harmonia o santuário desde o amanhecer. O Senhor perdoou os pecados que ele cometeu e elevou o seu poder para sempre, concedendo-lhe uma aliança real e um trono glorioso em Israel. Salomão. Depois de Davi surgiu um filho sábio que, graças ao pai, teve um vasto reino. Salomão reinou em tempo de paz e Deus lhe concedeu tranquilidade nos arredores. E isso a fim de que ele construísse uma casa para o nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Como você foi sábio na juventude e transbordou de inteligência como um rio. Sua fama recobriu a terra e você a encheu de sentenças enigmáticas. Seu nome chegou até as ilhas distantes e você foi amado em sua paz. Todo o mundo admirou você por seus cânticos, provérbios, sentenças e respostas. Em nome do Senhor Deus, que se chama Deus de Israel, você acumulou ouro como estanho e multiplicou a prata como chumbo. Mas você entregou seu corpo a mulheres, deixando que elas o dominassem. Assim, você manchou a sua glória e profanou a sua descendência, a ponto de atrair sobre seus filhos a ira divina, fazendo-os sofrer com a sua loucura. O reino foi dividido em dois e instalou-se em Efraim um reino rebelde. Mas o Senhor não renunciou à sua misericórdia e não cancelou nenhuma de suas promessas. Não deixou perecer a prosperidade do seu eleito, nem destruiu a descendência daquele que o tinha amado. Concedeu um resto a Jacó e a Davi uma raiz que dele nasceu. Roboão. Salomão repousou com seus antepassados e deixou, depois de si, um descendente. Foi Roboão, o mais louco do povo e sem qualquer bom senso. Esse, com sua decisão, fez o povo se revoltar. Jeroboão. Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel pecar e ensinou a Efraim o caminho do pecado. Dessa forma, os pecados de Efraim se multiplicaram tanto que foi exilado para longe do seu país. Cometeram todo tipo de mal, até que o castigo caiu sobre eles. Capítulo 48. Elias. Então surgiu o profeta Elias, como um fogo, e a sua palavra queimava como tocha. Fez vir contra eles a fome e, por causa de seu zelo, os reduziu a pequeno número. Por ordem do Senhor, ele fechou o céu e por 3 vezes fez descer o fogo. Elias, como você se tornou famoso com seus prodígios? Quem pode orgulhar-se de ser igual a você? Você fez um homem se levantar da morte e sair do mundo dos mortos por ordem do Altíssimo. Você levou reis à ruína e tirou o leito dos homens ilustres. Ou melhor, tirou do leito homens ilustres. Você ouviu censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Você ungiu reis como vingadores e profetas para lhe sucederem. Você foi arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo. Nas ameaças para os tempos futuros, você foi designado para apaziguar a ira antes do furor, a fim de reconduzir o coração dos pais até os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes aqueles que viram você e os que adormeceram no amor, porque nós também possuiremos a vida. Eliseu. Quando Elias foi envolvido pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Durante a vida, Eliseu não tremeu diante dos poderosos e ninguém conseguiu dominá-lo. Nada era difícil demais para ele, e mesmo morto ainda profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e depois de morto suas obras foram maravilhosas. Apesar de tudo, o povo não se converteu, nem renunciou a seus pecados, até que foi exilado de sua pátria e disperso por toda a terra. Ezequias. Restou apenas um povo pouco numeroso e um chefe da família de Davi. Alguns deles fizeram o que Deus aprova, mas outros multiplicaram os pecados.
Ezequias fortificou a sua cidade e conduziu água para dentro dela. Cavou com ferro um canal na rocha e construiu reservatórios de água. No seu tempo, Senaqueribe fez uma expedição de guerra e enviou Rabsaces. Este partiu e levantou a mão contra Sião, vangloriando-se em seu orgulho. Então os corações e mãos estremeceram e ficaram sofrendo como as mulheres em dores de parto. Invocaram o Senhor misericordioso e estenderam as mãos para ele. Do céu, o Santo os escutou imediatamente e os libertou por meio de Isaías. O Senhor feriu o acampamento dos assírios e seu anjo os exterminou. Isaías. Ezequias fez o que o Senhor aprova e seguiu com firmeza os caminhos do seu pai, Davi, conforme lhe ordenou Isaías, o profeta grande e verdadeiro em suas visões. No seu tempo, o sol recuou e ele prolongou a vida do rei. Com grande inspiração, viu o fim dos tempos e consolou os aflitos de Sião. Revelou o que vai acontecer até o fim dos tempos e as coisas ocultas antes de acontecerem. Capítulo 49. Josias. A lembrança de Josias é mistura de incenso, preparada pela arte do perfumista. É como mel, que é doce em todas as bocas, ou a música num banquete. Ele se dedicou à conversão do povo e eliminou as abominações da injustiça. Dirigiu seu coração para o Senhor e, em tempo de injustiça, fez prevalecer a fidelidade. Jeremias. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os reis cometeram pecados. Os reis de Judá desapareceram porque abandonaram a lei do Altíssimo. Eles entregaram o seu poder a outros e sua riqueza para uma nação estrangeira. Os inimigos incendiaram a cidade santa, escolhida, e tornaram desertas as suas ruas. Isso aconteceu conforme a palavra de Jeremias, a quem eles maltrataram. Embora tivesse sido consagrado profeta desde o seio materno, para arrancar, destruir e arruinar, mas também para construir e plantar. Ezequiel contemplou uma visão da glória que Deus lhe mostrou sobre o carro dos querubins. Deus se lembrou dos inimigos, mandando a tempestade, mas salvou aqueles que andam por caminhos retos. Os 12 profetas. Quanto aos 12 profetas, que seus ossos floresçam no sepulcro, porque eles consolaram Jacó e com sua confiante esperança o resgataram. Zorobábel e Josué. Como fazer o elogio de Zorobábel? Ele é como o sinete na mão direita. O mesmo se diga de Josué, filho de Josedeque. Os dois, em sua época, reconstruíram o templo e ergueram ao Senhor um templo santo, destinado a uma glória eterna. Neemias. Também a memória de Neemias é grande. Ele reconstruiu para nós as muralhas que estavam em ruínas. Instalou portas e ferrolhos e reergueu nossas casas. Recapitulação. Ninguém na terra foi criado igual a Enoque, pois ele foi arrebatado da terra. Também não nasceu outro homem como José, que foi chefe dos irmãos e sustentáculo do povo. Até mesmo seus ossos receberam honras. Sem e Sete foram glorificados entre os homens, mas acima de qualquer outra criatura viva está Adão. Capítulo 50. O sumo sacerdote Simão. Simão, filho de Onias, o sumo sacerdote, durante a vida restaurou o templo e em sua época fortificou o santuário. Ele mesmo colocou os alicerces do edifício duplo, o alto contraforte da muralha do templo. No seu tempo foi cavado o reservatório de água, um tanque grande como o mar. Preocupado em evitar a ruína do seu povo, ele fortificou a cidade contra a possibilidade de um cerco. Como ele era majestoso, cercado pelo povo, quando saía do santuário por trás da cortina. Ele era como a estrela da manhã entre as nuvens, como a lua nos dias em que está cheia. Era como o sol fulgurante sobre o templo do Altíssimo, como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória. Era como a rosa na primavera, como o lírio junto da água corrente,
como ramo de árvore de incenso no verão. Era como fogo e incenso no tríbulo, como vaso de ouro maciço ornado com todo tipo de pedras preciosas. Era como oliveira carregada de frutos, e como cipreste elevando-se até as nuvens. Como ele era majestoso quando vestia os parâmetros solenes e usava seus enfeites mais belos! Quando subia ao altar sagrado e enchia de glória todo o santuário, como era majestoso ao receber das mãos dos sacerdotes as porções do sacrifício, de pé, junto ao braseiro do altar, cercado de uma coroa de irmãos, como brotos de cedros do Líbano, que o rodeavam como troncos de palmeiras. Todos os descendentes de Arão, em seu esplendor, traziam nas mãos a oferta para o Senhor, e se mantinham diante de toda a Assembleia de Israel. Terminando a liturgia sobre os altares e para tornar mais bela a oferta do Altíssimo Todo-Poderoso, Simão estendia a mão sobre a taça e fazia a libação com suco de uva, derramando-o sobre as bases do altar, como perfume agradável ao Altíssimo, Rei do Universo. Nesse momento, os descendentes de Arão aclamavam, tocavam as trombetas de metal maciço, fazendo ouvir um som possante, como um memorial diante do Altíssimo. Então, imediatamente, todo o povo se prostrava junto com ele, com o rosto por terra para adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Altíssimo. Os cantores entoavam cantos de louvor, e o seu canto era acompanhado por músicas melodiosas. O povo suplicava ao Senhor Altíssimo, dirigindo orações ao Misericordioso, até que terminasse o culto do Senhor e acabasse a cerimônia. Nessa hora, Simão descia do altar e estendia as mãos sobre toda a Assembleia de Israel, para dar a bênção do Senhor em alta voz e ter a honra de pronunciar o seu nome. Então o povo se prostrava de novo para receber a bênção do Altíssimo. Convite ao louvor. E agora bendigam o Deus do universo que realiza por toda parte coisas grandiosas. Ele exaltou os nossos dias desde o seio materno e age conosco segundo a sua misericórdia. Que ele nos dê um coração alegre e conceda a paz aos nossos dias em Israel, para todo o sempre. Que a sua misericórdia permaneça fielmente conosco e nos resgate enquanto vivermos. Contra os estrangeiros. Há duas nações que eu detesto e uma terceira que sequer é nação: os habitantes da montanha de Seir, os filisteus e o povo idiota que habita em Siquém. Conclusão do livro. Jesus, filho de Siraque, neto de Eleazar de Jerusalém, gravou neste livro uma instrução de sabedoria e ciência, derramando como chuva a sabedoria do seu coração. Feliz o homem que medita nessas coisas, pois quem as coloca no coração se tornará sábio. Se as colocar em prática, será forte em tudo, porque a luz do Senhor é o seu caminho. Quarta parte, apêndice, capítulo 51. Deus liberta da morte. Eu te agradeço, Senhor Rei, e te louvo, meu Deus Salvador, glorificando o teu nome, porque foste para mim um protetor e socorro, e libertaste meu corpo da perdição, do laço da língua caluniadora e dos lábios que produzem a mentira. Na presença dos meus adversários, tu foste meu apoio e me libertaste, conforme a grandeza de tua misericórdia e do teu nome, das mordidas daqueles que estavam prestes a me devorar. Tu me livraste das mãos dos que procuravam tirar minha vida e das numerosas provas que sofri. Tu me livraste do fogo que me rodeava, de um fogo que não acendi, das profundas entranhas do mundo dos mortos, da língua impura, da palavra mentirosa. Uma calúnia de uma língua injusta tinha chegado junto ao rei. Minha alma esteve perto da morte e minha vida chegou junto à porta do mundo dos mortos. Por todos os lados me rodeavam e não havia quem me ajudasse. Procurei pelo socorro dos homens, mas foi inútil. Então me lembrei da tua misericórdia, Senhor, e das tuas obras feitas desde a eternidade, porque tu libertas o que esperam em ti e os salvas da mão dos inimigos. Fiz subir da terra a minha oração e pedi para ser libertado da morte. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor.
Não me abandones no dia da provação, no tempo do abandono causado pelos orgulhosos. Mas eu vou louvar para sempre o teu nome e cantar para ti hinos de agradecimento. Minha súplica foi atendida, e tu me salvaste da ruína, livrando-me do tempo mau. Por isso eu te agradeço e te louvo, bendizendo o nome do Senhor. Convite à busca da sabedoria. Na minha juventude, antes de viajar, em minha oração procurei abertamente a sabedoria. Diante do santuário eu a pedi, e até o fim vou procurá-la. Meu coração se alegrava em sua flor, como na uva que amadurece. Meu pé andou pelo caminho reto, e segui suas pegadas desde a juventude. Inclinei um pouco o ouvido para recebê-la, e acabei encontrando ensinamentos abundantes. Com ela fiz progressos, e por isso vou agradecer a quem me concedeu a sabedoria. Sim, eu resolvi colocá-la em prática e procurei ardentemente o bem. E não serei confundido. Minha alma lutou para possuir a sabedoria e observei atentamente a lei. Estendi minhas mãos para o alto, deplorando a minha ignorância. Para ela dirigi o meu desejo e a encontrei na pureza. Com ela, desde o princípio, adquiri inteligência, e por isso não serei abandonado. Minhas entranhas se comoveram quando eu a procurava, e por isso adquiri um bem precioso. Como recompensa, o Senhor me deu língua, e com ela eu a louvarei. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Por que vocês pretendem privar-se dessas coisas, quando a alma de vocês tem sede delas? Abro a boca e proclamo: comprem a sabedoria sem dinheiro. Coloquem o pescoço debaixo do seu jugo e acolham a sua instrução. Ela está próxima e pode ser encontrada. Vejam com meus próprios olhos como trabalhei pouco e acabei encontrando profundo repouso. Comprem instrução, mesmo que seja com muito dinheiro, pois com ela vocês vão ganhar ouro em abundância. Que vocês se alegrem com a misericórdia do Senhor e não se envergonhem de louvá-lo. Realizem o trabalho de vocês antes do tempo fixado e ele dará a vocês a recompensa na hora certa. Ufa, muito bem, terminamos então a leitura do livro do Eclesiástico, já passamos aí de 22 minutos de vídeo, então eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça um comentário assim, ó, tamo junto, tá bom? Um grande abraço, até amanhã quando daremos início à leitura dos livros proféticos e aí eu te desejo um ótimo dia. Um grande abraço e tchau!